práticas. E a gente percebe que intensifica-se cada vez mais esses processos de dores, de uma desordem, um desequilíbrio mental, do corpo físico, do corpo espiritual, ou seja, da alma, do espírito. E o conhecimento nos auxilia a compreender melhor a todas as atitudes que temos e o que sentimos relacionado com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Então, nós vamos falar que o corpo não mente. Mais eficiente que a memória do computador, seu corpo registra tudo o que aconteceu com você desde a infância até agora. Na verdade, se a gente for mais além, desde o momento em que ocorre a concepção, até o momento nós temos tudo gravado em nossa mente, fora as outras reencarnações, que porventura e misericórdia de Deus fica aí um pouco escondido no nosso pré-consciente e subconsciente, mas que volta e meia aflora, nos trazendo algumas recordações, onde as nossas indagações ocorrem para tentar solucionar alguns traumas que ocorrem na nossa vida. Então, eu baseei esse estudo em um teólogo e um grande psicólogo francês, Jean-Yves Leloup. Ele relaciona os símbolos arcaicos com várias partes do nosso corpo, esclarecendo as causas físicas, emocionais e espirituais das boas sensações e de algumas doenças que acarretam na nossa vida. O corpo conta muitas histórias, e em cada uma delas há um sentido a descobrir. O corpo ele é a nossa memória arcaica, ele guarda tudo. Então, nele, nada é esquecido. Cada acontecimento vivido, particularmente na primeira infância, também na vida adulta, deixa o corpo uma marca profunda. Um resgate de toda a flexibilidade de nossas articulações do corpo, as articulações psíquicas e da inteligência humana. É uma jornada consciencial, da planta dos pés, subindo pela árvore da vida, da coluna, a multifacetada face da cabeça. Então, da planta do pé, como o pessoal costuma falar, até a cabeça, né? O fio de cabelo, a gente está tudo ali concentrado, arquitetado, e é um verdadeiro sistema de informações. É uma jornada da leitura física à psíquica. Então, tudo que nós sentimos se reverbera ao corpo, mas, na verdade, inicia no nosso corpo espiritual. Trata-se de olhar para uma realidade através de todos os seus lados, de todos os seus ângulos e recantos. Nós sabemos que a medicina tradicional, ela, por todo esse tempo, ela curou mais o efeito da doença, a consequência da doença. Nós agora estamos pulando para um processo diferenciado, onde estamos buscando a causa da doença. O que leva a pessoa a ter determinada doença? Vai ocasionar o quê? Os seus pensamentos, a nossa co-construção de nós mesmos, as sensações e a nossa postura na vida. Então, é como se fôssemos uma página em branco. E assim o corpo novinho em folha do recém-nascido, desde o instante do nascimento e a cada fase da vida, a pele, os músculos, os ossos, os gestos vão registrando dados muito preciosos que vai contando, na verdade, a nossa história. Nós achamos que a história da nossa vida se baseia somente nos fatos ocorridos da forma externa, mas a nossa verdadeira história ela acontece dentro de nós. Então, é possível escutar o corpo e conhecer sua linguagem, que muitas vezes se expressa por sensações prazerosas, por bloqueios, por dor, e nada mais do que um grito para pedir atenção. Então, quando começamos a sentir dor, incômodo, pensamentos, angústias, tristezas, algo que começa a, de uma certa forma, reverberar em nós, nos fazendo atento o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso. Então, quando a gente abre essa janela na busca de nós mesmos, nós vamos encontrar explicação para todas as sensações, para todo o nosso desequilíbrio emocional, é o que nós chamamos da crise existencial.
que uns acham ser uma coisa horrível, ruim. E, na verdade, todo ser humano passa pelo processo da crise existencial. A crise significa uma limpeza, significa uma visão maior, é aprofundar em si próprio, porque se eu estou em crise, algo não está bem. E, na verdade, o que é que mais movimenta essa crise? É uma questão emocional, que nós escondemos, que nós bloqueamos, que nós fingimos que não está acontecendo. Mas chega um determinado momento que o corpo grita de forma que, se não dermos para escutar somente pelo lado emocional, as dores vêm para que assim possamos acordar, né, dessa ignorância, dessa não compreensão de verdadeiramente quem somos. Somos espíritos envolvidos em uma carne, mas sabemos que a nossa construção de vida ela se baseia muito no como pensamos, como vivenciamos e qual a postura que nós temos na nossa vida. Então, o corpo vai registrando tudo o que acontece desde a infância, como se fosse uma linha de tempo, nos seus mínimos detalhes, como se fosse uma folha em branco e nós vamos desenhando a vida. Desde o instante do nascimento e a cada fase da vida, isso aqui até eu repetir, a pele, os músculos, os ossos, gestos registram dados muito precisos que atingem várias partes do corpo, esclarecendo as causas físicas, emocionais, espirituais, as boas sensações e algumas doenças. O homem, ele é o seu próprio livro de estudo. Basta ir virando as páginas para encontrar o autor. E o nosso teólogo psicólogo fala: é possível escutar o corpo e conhecer sua linguagem, que muitas vezes se expressa por sensações prazerosas, por bloqueio ou por dor. Então, o corpo ele não mente. Nós que fingimos não escutá-lo. Nós fazemos de conta que não está acontecendo. Começa a ter uma dor de cabeça mais constante. É mais fácil na farmácia comprar um remédio e tomar. Aí a dor ela começa a ter um bloqueio mediante o remédio, mas a causa daquilo ali está. Quando ela retoma mais forte. Então, a escuta psicológica pela qual podemos prestar atenção no medo ou na atração que vivemos em relação a algumas partes do nosso corpo. Algumas depressões estão ligadas aos fatores emocionais, a um rompimento, a uma perda, a uma falência, mas há também depressões iniciativas, em que a vida nos ensina por meio de uma queda, de um acidente, que devemos mudar o nosso modo de viver. Quando nós não temos, né, na nossa postura, nenhum desses sintomas de uma perda, de um rompimento ou de uma falência, mas se de repente há uma necessidade dessa crise, ou seja, uma chamada espiritual, nos ocorre algum fato que mexe com a nossa cabeça, que mexe com o nosso emocional. Como ele colocou muito bem aí, né? A vida vem nos ensinar através do externo, uma queda, um acidente. E a partir daquele momento em que você se reclusa naquele cuidado do seu corpo físico, é o momento de acordar. Me lembro muito de Padre Marcelo, que uma certa feita ele quebrou a perna. E ele teve que ficar mais de 90 dias parado. Ele falou que agradece muito a Deus esse momento. Foi o momento em que ele escreveu aquele livro que ele fala do amor. Né? Eu não me lembro o nome do livro, mas ele fala desse amor incondicional. Ele conseguiu entender o amor de Deus para com ele. Depois ele teve uma depressão muito forte, que ele emagreceu. Então ele fala que tudo isso que nós vivenciamos, e é comprovado cientificamente, são momentos sublimes. A dor nos ensina. A dor ela é a grande mestra da vida. E se aproveitarmos esse momento de reclusão, esse momento de reflexão, a gente cresce muito como ser humano. A gente aprende muito. Então, o corpo não mente. É preciso escutar o nosso corpo, conhecê-lo melhor e respeitá-lo. Ele nos remete ao mais profundo de nós mesmos, puxando lá de dentro a esperança. Curar-nos para curar o mundo, começando pelos que estão bem perto de nós, porque quando nós curamos o ambiente em que vivemos. E é apenas o começo, porque a escuta do corpo ela é infinita. É muito pessoal, é particular, ela tem a finalidade de descomplicar, de tornar a vida mais simples e mais feliz.
as doenças ou o prazer que anima algumas das suas partes, ele vai ter significado profundo. É por isso que esse estudo ele começou com o estudo do corpo físico. Conhecemos todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, todos os nossos chakras, a ligação dos chakras para com os órgãos. Trabalhamos a questão da energia, da vibração, então, da sintonia. Por que essa necessidade? Por que a doutrina espírita nos traz essa luz grandiosa? É necessário se conhecer para que tenha entendimento das relações emocionais e espirituais e, acima de tudo, dessa postura nossa, da nossa religiosidade perante a vida. Então, o que nos incomoda? Por que algo incomoda tanto a um e incomoda menos a outro? Porque uma pessoa passa uma situação e ela não consegue sair daquele buraco, enquanto o outro pula numa facilidade terrível. Então, são maturidades espirituais, são forças que já estão mais, vamos dizer assim, trabalhadas para que a pessoa possa adentrar a essa realidade sem se deixar se abater tanto, enquanto outros, por uma pequena situação, ele se debuia em lágrimas, deita no chão e fica ali, achando que a vida acabou. Então, essas situações também advêm não só da evolução espiritual, mas, acima de tudo, de uma força chamada esperança e a boa vontade, e o entendimento, a compreensão das verdades. E ainda... Não, ele nos convida a responder algumas questões sobre os nossos tornozelos, o ventre, as genitais, o coração, os pulmões, os pés e muitas outras partes. Nós vamos estudar esses membros para que a gente compreenda o que está adoecido em nós, é proveniente de quê? Onde escorregou essa, vamos dizer, essa fonte, né, para que pudesse vir para o corpo e para essa região. Eu vou falar de uma forma generalizada. Podem ser nosso guia em uma viagem de autoconhecimento que vai tocando os aspectos físicos, emocionais e aspectos espirituais. Primeiro, podemos notar qual é o nosso ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Nós temos um ponto fraco na nossa personalidade, nós temos um ponto fraco no nosso corpo, nós temos um ponto fraco na nossa postura, nós temos um ponto fraco na nossa visão de vida, de mundo. Então, o lugar do nosso corpo em que vem se alojar regularmente a doença e o sofrimento é o nosso ponto fraco. Então, tem pessoas que têm um problema seríssimo quando ela atravessa situações emocionais, logo ela abate e adoece. Tem outras pessoas que são a questão financeira. Tem outras pessoas que é uma questão de doenças. Então, aquilo que mais te impacta naquele momento, que mais te deixa para baixo, essa situação que mais ocorre na sua vida, se a gente começar a prestar atenção, é o nosso ponto fraco. E ainda a escuta espiritual. O espírito comanda o corpo. E certas doenças e algumas crises são manifestações do próprio espírito, que quer trilhar um caminho, que quer crescer, ele quer desenvolver-se em membros que lhe resistem. Então, nós temos os dois lados. A vertente espiritual e a vertente material. Essas duas situações, para que possamos, assim, fazer a escolha da nossa vida. É difícil a gente caminhar nessas duas vertentes ao mesmo tempo. Geralmente, ou ficamos muito no físico, ou ficamos muito no emocional, no espiritual. Na verdade, o físico, ele chama mais atenção porque ele vem através da dor. Então, a dor, o estar dolorido, o estar doente, remete mais o ser humano à busca, à procura do remédio que cura. A questão espiritual, ela faz uma reflexão mais profunda na situação. Por que isso me ocorre? Por que eu sinto tanta tristeza? Por que eu sinto tanta angústia? Quais são as situações que me deixam um pouco, vamos dizer, fora da sociedade? Eu não quero fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo que nós chamamos de tristeza, de deprê. Então, são situações que a gente vai vivenciando e é uma necessidade muito grande de esclarecimento. Esse esclarecimento, primeiramente, é da própria pessoa, porque nós somos co-criadores e nós sabemos os relatos de vida que temos, como que nós pensamos, quem somos nós,
onde são os nossos pontos da maldade, quais são os nossos pontos que nós chamamos de qualidade, de talentos. Então, quando nós encontramos esse conjunto complexo, que é o corpo e o físico, alinhado-se ao espírito, né? Então, a gente vai também buscando, reverberando uma estrada diferenciada, que porque nós precisamos dessa ligação, a nossa fé cura, a nossa bondade cura, a nossa força de vontade cura, a esperança cura, a alegria cura, o abraço cura, então tudo cura. Mas se a gente buscar entender o que é essa cura, é sanar uma doença lá na frente, que possa vir pior. Esse curar é o alto prazer que nós precisamos para viver. O prazer de ser aceito, o prazer de ser amigo, o prazer de estar em lugares bons que você sinta bem. É você se fazer prazeroso na vida. Deixar de viver engasgado, deixar de viver entristecido, deixar de viver mal-humorado, sorrir mais, né? Para quê? Para que essas portas possam se abrir, porque é sintonia, é frequência mental. E a gente já aprendeu sobre isso, que essa frequência, ela oscila. Quando nós pendemos para cima, a oscilação, que ora vem baixo, ora para cima, assim como o coração nos mostra nitidamente que é a vida, esse vai e vem, do vai para cima e vem para baixo, e na hora que vira uma linha reta, existe a morte, é um exemplo da nossa vida. Saber que momento que nós estamos em cima, reabastecer, para quando houver a queda, que sempre existe, para a gente ter essa força para levantar. Porque se a gente não ficar nesse vai e vem, se ficar só por cima, não tem prazer, não tem o porquê viver. Se ficar também só para baixo, nós vamos ter só doenças. Então, existem essas oscilações, porque a vida nos ensina através da dualidade. Tornozelos. Então, vamos falar um pouquinho do tornozelo, através desse psicólogo e através da filosofia hindu. Tornozelo é o termômetro da rigidez ou da flexibilidade em que levamos a vida. Os tornozelos têm relação direta com o momento do nascimento, porque esse é também um momento de articulação entre vida dentro e fora do útero. Quando a gente está dentro do útero, nós estamos numa bolha, nós estamos dentro de uma água, dentro de uma proteção, não precisamos fazer força para alimentar, recebemos tudo pronto. À medida que você sai dessa bolha e você vem para a vida material, você precisa de quê? Você precisa de movimentação, você precisa de ação, de articular. Então, nós temos aí os nossos tornozelos, é que direciona os nossos pés. É onde está o ir e vir. Então, alguns de nós conheceram dificuldades e viveram até traumas nesse elo que une a vida fetal com a vida exterior. O corpo guardou essa memória e a expressa na fragilidade dos tornozelos. Fátima, que loucura é essa? Tá, nós somos espíritas, acreditamos nas vidas que nós chamamos de encarnação. A pessoa, quando ela vem para aqui, ela é preparada para a reencarnação. Nós sabemos que cada personalidade ou cada encarnação que temos, nós levamos os nossos traumas, nós levamos as nossas crises existenciais, nós levamos a nossa bagagem que adquirimos, né? Os nossos talentos, as nossas qualidades, as boas posturas, os bons pensamentos, mas ainda oscilamos muito na sombra. Então, esse corpo, guardando essa memória, ela passa, nesse momento dessa vida fetal, o espaço, o tempo, né, o mundo exterior, quando nos abraça, essa egrégora que nos envolve quando a gente chega fragilizado, mas, ao mesmo tempo, dependendo da bagagem que eu carrego, eu posso chegar de uma forma que o tornozelo não me vai ser aquele ponto fraco. Mas eu posso chegar também onde eu não vou ter um direcionamento, onde eu não vou conseguir caminhar, porque o meu tornozelo vai ser a fragilidade da minha articulação. Então, falamos da pessoa que não foi desejada. Você já imaginou o que é um feto, né? Entre aspas, um espírito?
quando ele passa por todo o processo da reencarnação, de ficar 9 meses no ventre, e qual é o sentimento que ele capta? Você veio na hora errada. Eu não te queria. Se eu pudesse, eu te abortava. Você já imaginou o que é você vivenciar esses pensamentos o tempo todo? Então, ali é uma anulação dessa articulação de ir, de pular, de ir para frente, de ir para a batalha, porque vai se tornar um ponto fraco. É o ponto que ele vai sentir mais, a rejeição. Tipo assim, paralisa, apático, rigidez. Então, deixa eu voltar aqui. E nosso corpo guardou a memória dessa dificuldade, deixando uma fragilidade na articulação do tornozelo. Falamos da pessoa que não foi desejada. Ela consegue se manter em pé, mas terá dificuldade em dar um passo a mais, em avançar, em andar, em tomar uma atitude, em resolver os problemas cara a cara. Você já percebeu que nós vivemos com pessoas que às vezes passam por um problema? Vai lá, senta, conversa, vou não. Resolve isso. Não, vai lá e eu resolvo. Você não dou conta de resolver, não. Ela tem uma dificuldade, sabe, de caminhar, de enfrentar. Aí você fala, mas não é possível, essa pessoa parece que... Gente, e por isso que nós precisamos respeitar cada personalidade, cada pessoa na sua forma de viver. Eu sou extremamente tagarela, né? Tem outra pessoa que é completamente introspectiva. Ela não consegue falar. Fala, tem dificuldade. Manda a Fátima calar a boca, ficar 2 horas sem conversar, matou. Então, são essas dificuldades que nós enfrentamos na vida, porque a gente não analisa. Para mim é fácil, mas será que para o outro é fácil? Então, o que ocorre nesse ponto aí? É que esse passo, mais para sair do útero, foi difícil e traumático. Por que há essa vontade de ficar? Eu não quero sair. Você já percebeu que tem mães que passam do momento do parto? Mulheres? Nossa, não tem mais só essa semana, já passou do período. O feto, ele se encolhe. Eu quero ficar aqui, porque, pelo menos enquanto eu estou aqui, por mais que seja dificuldade, eu estou me sentindo seguro. É o porto seguro, porque sabe que a partir do momento que abranger essa vida externa, essa vida exterior, enfrentará problemas. E já carrega aí um trauma, fora os outros que já vêm da própria personalidade, né? Então, algumas vezes esse medo de dar um passo a mais tem suas raízes na hora do nascimento. É que esse passo é mais para sair do útero e foi difícil e traumático. Nós temos partos traumáticos que tem que usar, de repente, alguns instrumentos para puxar o feto, né? Então, assim, se a gente for fazer essa análise a partir do momento da vida, nós vamos encontrar e podemos fazer, sim, uma leitura daquela criatura. Por que quando você vai para um psicólogo, para um psicanalista, para um psiquiatra, ele começa a falar, fala disso, fala para mim como é que foi sua infância, qual era a relação sua com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Porque ele vai começar a remeter ao passado, porque é lá nessa fase que nós carregamos os nossos traumas. Então, os tornozelos simbolizam também o refinamento da vida, as relações íntimas, a articulação do material com o espiritual. Então, essa ponte. As pessoas em que o tornozelo é o ponto fraco têm dificuldade de avançar nos vários aspectos da vida. Para a leitura corporal, o tornozelo é o centro do equilíbrio. Ele é o centro do equilíbrio. É a articulação que ordena os processos de conquista e de manutenção do equilíbrio físico, emocional e comportamental, visando a continuidade do movimento em quaisquer que seja a circunstância, né? Tornozelo, ele vira o pé. Vou para um lado, vou para o outro, vou para trás, vou para frente, vou ficar quieto. Então, ele tem essa facilidade ou essa visão de direção. Então, quando o seu ponto fraco é nesse centro de equilíbrio, na verdade, aí nós vamos encontrar pessoas que vai ter uma vida, de uma certa forma, um pouco emperrada. Ah, mas é falta de sorte? Não, é postura mental, né?
Dar um passo a mais é ir além dos limites e também saber aceitar o que se é, seja agradável ou não. Essa é a condição para ir mais longe. Então, qual é a proposta? É avançar, é quebrar essas amarras, é passar por essa ponte, é passar por esse caminho de espinhos para reverberar lá na frente um caminho de luz. Então, presta atenção. Você costuma ter dor nos tornozelos? Eu vou trazer sempre, depois de cada ponto que a gente analisar, algumas reflexões para a gente fazer uma análise individual. Essa região é rígida ou ela é flexível? Já sofreu algum entorse? Em que momento da sua vida ele ocorreu? É difícil avançar em direção que você quer? Tem coisas que você quer fazer e você não consegue? A chuva está forte aqui, viu, gente? É difícil avançar? E qual é o passo que você precisa dar? E qual é o passo que você resiste? O que que te impede de conseguir? Então, isso aqui fica a respeito do tornozelo, tá? Tinha. Oi. Eu não tenho dor no tornozelo, não, mas o meu tornozelo é muito quente, quentíssimo. E me É, incomoda de tão quente que é. Eles são flexíveis, não sinto dor, mas a quentura me incomoda muito. mas tem vamos dizer, uma alteração de temperatura. É, ele é mais quente que o resto do corpo. Pode estar fazendo frio, muitas vezes eu tenho que dormir com ele fora da coberta. Você não Eu não consegue. posso cobrir meia, é muito difícil de eu usar. Podemos estudar isso aí, né, Elza? Fazer É porque algum ele é muito avanço. quente, sabe? Aí, Aham. se tiver a oportunidade de ver isso aí para mim, eu quero. E eu vou dar uma olhada. Eu vou deixar Ah, isso aqui para a gente poder. É legal, mas o falou, gostoso disso também é você obrigada. colocar as nossas dúvidas, né? Aham, eu não sinto dor nele, não, mas é quente Mas demais. tem a diferença de temperatura. Nós vamos dar uma É. olhada sobre isso. Alguma dúvida, gente, a respeito dos tornozelos? Bora para frente? O comentário de Elza aí é diferente. Por exemplo, eu sinto mais frio nos pés, nos tornozelos. É, é o Então, é contrário, né, engraçado, né? Valdeci? Cada um tem um jeito diferente. Um Cada um abraço. vai ser diferente, com certeza. Nós vamos para os joelhos. O apoio para dar e receber colo. Gente, é fantástico esse estudo, viu? A flexibilidade é uma das qualidades. Gente, um momentinho só, deixa eu fechar minha janela aqui, tá molhada. A flexibilidade é uma das qualidades importantes para que os joelhos sejam saudáveis. Quando eles são rígidos, é provável que surjam problemas na coluna vertebral e nos rins, que nos revela o significado mais profundo dessa parte do corpo. Quando carregamos um peso muito grande, as consequências se farão diretamente sobre os rins, sobre nossa coluna lombar. É muito comum dizermos que ficamos com os joelhos bambos ou moles quando recebemos uma notícia inusitada. É preciso que tenhamos joelhos flexíveis, pois, caso contrário, essa notícia pode nos esmagar. Tem alguns estudiosos que ainda colocam que pessoas que têm dores nos joelhos, problema no joelho, tem gente que opera, são pessoas que ainda são extremamente orgulhosas, porque eles consideram a questão da flexibilidade, quando você ajoelha, significa que você ajoelha para orar, para conversar com Deus. E os joelhos, quando ele fica não tem essa flexibilidade ou não tem essa condição, significa que nós, mentalmente, prendemos, né, através do orgulho, eu não vou me rebaixar para tal. Eu não sou capaz de pedir desculpa, pedir perdão para alguém. Então, quando a gente começa a entender essa postura mental que temos, a gente vai entendendo também as nossas dores no corpo. Em algumas línguas, estranhamente, há uma ligação entre a palavra filho e a palavra joelho. Olha que coisa interessante. Em francês, por exemplo, genou, joelho, tem a mesma raiz da palavra gênere, que é gerar. No hebraico, o joelho é berek, e também bar ou iben, que significa filho. Assim, ser filho,
Ser filha é estar no colo, envolvido por um gesto, que é gesto de amor, no elo entre o joelho e o peito. O que uma mãe faz? Amamenta. Nós, mulheres, vamos analisando por esse lado. Temos necessidade de dar e receber essa confirmação afetiva. E manter alguém no colo, sobre o joelho, serve para manter o coração aberto. Preste atenção, observe como são os seus joelhos. Bom, a reflexão está lá embaixo. Vamos analisar isso aqui? Eu vou por uma história para a gente poder entender. Nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos na reencarnação. De repente, nós sabemos que a nossa família, a família consanguínea, ela é formada por espíritos, alguns afins e outros que são inimigos, que vêm juntos, porque nós tiramos as máscaras de verdadeiramente quem somos, estamos debaixo do mesmo teto, nos apresentamos como somos de verdade, sem máscara. Ali nós vamos encontrar dificuldade para ajustar. E por que a célula-mãe ela é tão importante? Porque ela descancara, né? Ela abre, a cortina desce no âmbito familiar. Nós nos conhecemos, nós nos apresentamos como são, sem nenhuma falsidade ou sem nenhuma persona. Uma mãe, a mulher que recebe uma criança, que em outra vida foi alguém um algoz do passado, quando ela recebe esse gesto de receber o filho, colocar ao colo, que o joelho, essa articulação do joelho, o colo e o seio é o quê? É amor, é coração aberto, é amamentar. Isso chama perdão. Então, você abre o elo do perdão, do acariciar o seu filho quando você amamenta. É o primeiro trabalho que é feito de coração para coração, físico e espiritual, para que haja ali um elo de pensamento, de sintonia, para quebrar os fragmentos da dor, os fragmentos do não perdão, os fragmentos da intolerância. Então, o joelho ele é de grande importância e por isso que ele é tido em algumas filosofias como o orgulho. Quem não perdoa é o orgulhoso. Quem não pede desculpa é o orgulhoso. Quem não se rebaixa é o orgulhoso. Eu estou acima de tudo. Quem sou eu para ir lá pedir desculpa e perdão? Quiser que venha. Então, a gente faz até esse teatro, né, para demonstrar quanto é grande ainda o nosso orgulho. Então, o joelho, quando essa linguagem que fala que a palavra joelho ela está ligada a filho, porque ela está ligada a esse amor de coração aberto, esse amor incondicional. Então, no nosso joelho, encontramos o ponto de equilíbrio para o perdão, para o deixar ir o nosso orgulho, para poder ajoelhar, para poder aproximar. É como aquela criança, quando a gente quer falar com ela, ao invés da gente ficar lá em cima e olhar para baixo, ela olha para a gente, ali é um momento de submissão, né? E de poder e de orgulho. Eu que estou aqui embaixo, eu olho para cima para obedecer quem está acima de mim. E quando você baixa para ter o mesmo olhar com a criança, você está no mesmo nível de interferência, de comunicação, de palavras, para sentir que os dois estão no mesmo patamar. Porque quem é grande, espiritualmente falando, baixa para o pequeno. Quem é pequeno tenta se alterar para rebaixar quem é grande. Isso faz parte da dualidade da vida. Por que estamos vivendo tanta intempéries? Por que vivemos ainda nessa multidão, nessa tempestade de sentimentos? Porque nós ainda não abrimos o nosso coração para entender essa gratidão de Deus, desse amor incondicional que Jesus tem conosco e que veio para nos ensinar. Então, quando a gente abre esse portal da compreensão dos nossos membros e como que nós temos essa postura
para que a gente compreenda esse amor, a gente vai ver quem são os nossos joelhos, né? Quais são as flexibilidades? Ele é rígido? Ele dói? Machuca com mais facilidade, né? É bom tocá-lo no nosso joelho ou não? Quem o pegou no colo quando você era criança? Olha as recordações. Quem mais te dava colo? Foi aquele que mais executou esse amor aberto, esse amor incondicional. Esse gesto de intimidade é familiar para você? De sempre tocar no joelho, de ter colo, de ter carinho, de ter abraço? Qual a sensação de não ter ou de ter essa, essa, esses sentimentos, né? E você dá colo para alguém? Seja fisicamente, ou seja como um símbolo de acolhimento. Você tem colo ou você dá colo? Ou é uma coisa que, né, ora um, ora outro? Há um equilíbrio? Então, gente, deixa aí essa situação para que a gente pense, né? Quem são os nossos joelhos? Ele vai refletir em que na minha vida? Como que eu sou? Ainda sou muito orgulhosa? Já estou conseguindo, pelo menos, tentar ajoelhar? Eu consigo dar colo? Eu me sinto mãe, eu me sinto irmã, eu me sinto esposa, eu me sinto esposo, eu me sinto filha, eu me sinto vó. Então, todos as personagens que nós temos na vida, que nos oportuniza estar com alguém para que a gente possa, né? Como que você trata seu namorado, como que você trata seu filho, como que você trata as pessoas que estão ao nosso redor, o amigo, a amiga. Então, esse ajustar de estarmos ao redor com várias pessoas nos oportuniza compreender quem somos. Nós damos colo ou só queremos colo? O outro é obrigado a fazer tudo que eu acho que tem que fazer para mim? Será que eu faço por aquela pessoa? Então, observe os nossos joelhos que nós vamos encontrar a resposta. Tá? Nós vamos parar por aqui, né? Porque o nosso estudo não é bom. Nós paramos, ao invés de ser 1 hora, é só 30 minutos. Eu acho melhor. Se tiver alguma dúvida, vamos colocar agora, para a gente poder encerrar no joelho, e semana que vem tem mais. Dani. Pois é, eu estou aqui doida para levantar a mão e você já está acabando a aula. Não, Mas mas eu vou vou fazer falar. dois comentários rapidinhos. O primeiro é que, enquanto você falava, eu me lembrei demais da minha avó materna, que teve 19 filhos, paridos todos na roça, sozinha, e ela criou 13. Todos os filhos, mesmo adultos, quando ia dar benção para ela, fazia genuflexão. Eles ajoelhavam para dar benção para a mãe e para o pai. Então, assim, é um exemplo muito grande para a família inteira, durante todos os anos que os dois estiveram vivos, para a gente que presenciou, dessa humildade, diria, eu entendo dessa forma, essa humildade de pedir a bênção do pai e da mãe com esse gesto, de se ajoelhar. E aí me levou para lembrar da constelação familiar, que eu vou falar brevemente só por causa dessa questão do ajoelhar. Nessa terapia, quando uma pessoa quer ser maior que o pai ou a mãe, quer tomar o lugar do pai e da mãe, a terapeuta geralmente fala para a pessoa olhar para o pai ou para a mãe e ajoelhar, e abaixar, e se fazer menor para ela poder enxergar a grandeza que é o pai e a mãe. Porque a gente, às vezes, julga muito, a gente julga como é a nossa família, julga muito o que o pai e a mãe fez. Mas a gente veio da história deles. Né? Então, esse ajoelhar aí também é em questão de reconhecer o que o outro fez para a gente. Né? A gente só está aqui porque eles existiram antes. Mas esse ajoelhar aí também tem um sinônimo muito grande, né? A gratidão. Exatamente. Que é o A amor gratidão pela vida. pela vida. E agradecer aqueles que assim, né, colocaram nessa vida, que deu essa oportunidade. Bom, gente, mais alguma dúvida, alguma fala, alguma complementação? Então, nós vamos encerrando, agradecendo a nossa equipe de estudo, através do nosso querido irmão,
Natécio França e toda essa falange, que vem nos passando os temas para que possamos desenvolver, que tem nos auxiliado muito, tem engrandecido a todos nós que estamos ali, atrelados, unidos, juntos, na proposta de melhorar como pessoas, na proposta de acolher aquela casa, acolher a quem ali chega, pedindo o lenitivo, pedindo auxílio, fazer novas amizades, conhecer novas personalidades, porque tudo isso é um embate constante do autoconhecimento. Pedir a Jesus que ilumine a cada lar aqui representado, abençoe a esta chuva que limpa, que lava, mas que ela venha em equilíbrio, em boa sintonia. Agradecer a nossa Mãe Maria pela atenção, pelo amor incondicional que cuida de cada um de nós. E agradecer a equipe de Zé Grosso, que cuida daquele centro, que coordena os trabalhos, e que Deus nos auxilie para que esses estudos possam nos engrandecer em alma e espírito, para que esse amor seja sempre o grande elixir que liga as nossas mentes, os nossos corações no respeito e na amizade, para que possamos juntos crescer em espírito, em luz e em amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos pela paciência, pela atenção.